Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta segunda-feira, hoje 19 de março de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Governo inicia obras de recuperação da rodovia Raposo Tavares. Primeira etapa da Copa de Kart agita o final de semana em Ourinhos. Prefeitura de Santa Cruz abre inscrições para cursos profissionalizantes. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta segunda-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Nesta segunda-feira, o tempo continua estável em grande parte do estado de São Paulo, com predomínio de sol pela manhã. Contudo, a previsão de pancadas de chuva isolada, principalmente a partir da tarde. Na terça-feira, a condição de instabilidade volta ao estado devido à formação de áreas de baixa pressões no interior do continente, a aproximação de um novo sistema frontal que é previsto atingir o litoral paulista na quarta-feira. As temperaturas permanecem elevadas até quarta-feira. Na quarta deve cair. Nesta segunda-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 23, máxima de 33 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária. Na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 127 veículos fiscalizados, 58 condutores autuados. Tivemos também 13 documentos apreendidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Tivemos uma ocorrência na sexta-feira que chamou a atenção aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. A Polícia Militar Ambiental de Ourinhos veio até Santa Cruz do Rio Pardo e acabou autuando um morador aqui por manter aves nativas sem autorização e em situação irregular. Acabou recebendo autuações que somam um valor aproximadamente de R$44 mil. Foi recebida uma denúncia anônima. A polícia veio até Santa Cruz, ao bairro Chafariz, onde foi encontrado cerca de 44 pássaros de diversas espécies, incluindo 5 aves que estão em situação de extinção. Os policiais também constataram que os animais não possuíam autorização ambiental para estarem em cativeiro. A multa aí foi aproximadamente R$44 mil para este Santa Cruzense. Ocorrência também agora na primeira companhia do 30º Batalhão. A Polícia Militar, na madrugada deste domingo, por volta de 1h40 da manhã, prendeu um jovem com 10 pedras de crack pela rua Duque de Caxias, com o cruzamento da rua Pará, em Ourinhos. Segundo informações, a polícia acabou avistando 2 menores. Eles acabaram caminhando em passos acelerados ao avistarem a polícia. Ao serem abordados, o menor lançou ao solo um invólucro plástico contendo 10 pedras de crack. Foi questionado, mesmo afirmou que iria vender as pedras em uma esquina de um bar famoso na cidade de Ourinhos. A testemunha, que estava com o adolescente, confirmou a versão e, durante busca pessoal com o mesmo, foi localizado a quantia de R$10, que confirmou ser referente à venda de uma pedra de crack para um usuário. Os dois foram conduzidos à CPJ e apresentados à autoridade judiciária, que determinou a elaboração do flagrante de tráfico, ato infracional, e apreensão do menor que estava portando as pedras de crack, sendo mesmo recolhido à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Essas são as ocorrências na edição desta segunda-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A.
11 horas mais 18 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Estou recebendo aqui na bancada hoje o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professora. Bom dia, Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena A. Também recebo aqui na bancada do Jornal da Antena A, para a entrevista do dia, o presidente da Codesã, Cláudio Gimenez. Cláudio, primeiramente, uma satisfação recebê-lo aqui na bancada do Jornal da Antena A. Bom dia. Bom dia, Silas. Bom dia, Magali. Bom dia, ouvintes da Antena A. O assunto desta segunda-feira, o principal assunto, podemos dizer assim, é a respeito da resposta do relatório da CPI, que investigou as horas extras da Codesã. Inclusive, no início do final de semana, recebemos aqui na Antena A essa resposta, né, através aí de um relatório com mais de, podemos dizer, 200 páginas, é isso, Cláudio? Inclusive, são 49 páginas de defesa e são 163 de documentos, de anexos, mostrando a versão da Codesã a respeito desse assunto. Para começar, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito da elaboração dessa resposta, e ela já foi encaminhada, inclusive, para o MP. Como que está essa situação, Cláudio? Exatamente, essa é a defesa da Codesã, né, contra as acusações da sua diretoria, né, particularmente a minha presidência lá na Codesã, e esse relatório já foi encaminhado, né, para Tribunal de Contas, Câmara Municipal, Ministério Público, Prefeito, né, enfim, para os mesmos lugares em que o relatório da CPI já havia sido encaminhado. E na Câmara, para a Câmara particularmente, eu encaminhei o relatório lá e peço no ofício de encaminhamento que o presidente da Câmara também coloque esse relatório para ser lido na sessão, parece que tem sessão hoje, né? E eu gostaria muito que fosse lido, até por uma questão de justiça, de equilíbrio, né? Já que eu fui duramente criticado, né? Levianamente, mas criticado no relatório da CPI, então seria importante que fosse lido lá também isso daí, para que se ficasse em igualdade de condições. Mas, conhecendo como eu conheço o presidente da Câmara, eu acho que ele não vai ter coragem de colocar isso na leitura lá. E se quiser colocar, alguém vai dizer para ele que, olha, o regimento não permite isso ou aquilo, né? Mas seria uma pena, seria muito importante que ele também fosse lido lá. Um falou uma coisa, agora o outro fala outra, com documentos. Aliás, importante salientar, Silas, que todos esses documentos que estão anexos nesse relatório, e nós procuramos comprimir o máximo possível, senão ele teria mais de 1000 páginas, ficaria inviável, né? Todos esses documentos estão de posse da CPI, foram material que foram utilizados para a realização da CPI. Então, não é nenhum documento novo, não tem nada de novidade aí. Todos esses documentos passaram pelas mãos deles lá e não havia nada que justificasse o tratamento que eles deram no relatório referente à direção da Codesã. Cláudio, o que a gente percebe, inclusive acho que nas primeiras páginas desse material, a respeito do assunto que inclusive foi tocado na CPI da Câmara, a respeito do presidente da Codesã estar faltando com a verdade. Inclusive nas oitivas o assunto foi detalhado, que isso poderia ter acontecido. Esse relatório da Codesã, inclusive, rebate as acusações das inverdades, né? Rebatemos não com palavras ou texto, né, do nosso relatório, mas rebatemos com documentos. Não há nada que sustente tudo aquilo que foi escrito no relatório da CPI. Isso está devidamente comprovado que lá não se sustenta. A coisa é tão grave que ele já começa o relatório da CPI omitindo parte do texto do vereador que pediu a abertura da CPI. Texto esse, vamos dizer bem da verdade, que também foi escrito pelo procurador da Câmara, né? Que é na mão de quem passou tudo, né? O próprio texto que pediu a abertura foi ele que digitou também. Mas no relatório da CPI, na página 3, na página 9, depois em outras páginas mais para frente, ele simplesmente come metade do enunciado do fato objeto que possibilitou a abertura da CPI. Aí você pergunta, está economizando tinta, está economizando palavras, folha do relatório? Mas são 2 linhas que ele omitiu. Qual a intenção de se omitir o objeto correto que constou no documento de abertura? Isso já mostra, desde
do início do relatório da CPI, uma má-fé. E, para mim, quando você começa a omitir isso, eu não vejo outro nome a não ser crime. Isso é crime. Não sou jurídico para saber que tipo de crime foi cometido, mas é crime. E, ao longo do relatório, mais para frente, tem uma coisa mais grave ainda, que, ao citar o depoimento de um vereador, que foi até relator da CPI de 2015, ele simplesmente, ao citar parte do texto lá da CPI de 2015, ele adiciona mais palavras a esse texto. Ou seja, você está querendo citar um texto e adulterando esse texto, falando mais coisa do que realmente estava escrito lá no relatório de 2015. Então, que palavra que se dá a isso? Para mim, isso é crime também. É crime. E com o propósito de fazer isso para, em seguida, dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é crime. Eu não sei que tipo de crime, mas é crime. Isso é passível para demitir alguém por justa causa, para causar o impeachment de um vereador, porque os vereadores assinaram o relatório. Então, são coisas graves. E, principalmente, vamos pegar por base que tudo aquilo que cita a meu respeito, nada prospera, nada tem comprovação nos documentos. Pelo contrário, nós demonstramos com os documentos que aquilo é tudo furado, né? Então, essas citações aí mentirosas, eu não vejo outra coisa a não ser como um crime. Você vendo como um crime, a gente percebe também na página 60, 61 e 63 da documentação uma queixa-crime feita ao delegado aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, feita pela advogada Ana Paula Rodrigues, né, Cláudio? Exatamente, isso, se você me permite citar aqui, uma congênere de vocês, ele deu uma entrevista na Band FM, e lá ele falou categoricamente que a minha administração pagava hora extra sem trabalhar até o ano passado. Isso é crime também. O que ele falou foi um crime, né? É um crime de calúnia. Por isso eu fiz o BO, já fiz a queixa-crime, e meu advogado está elaborando o texto de um processo civil que eu vou mover contra ele. Agora, a respeito desse assunto mesmo, até da questão das horas extras, você mesmo destaca nesses documentos que isso aconteceu até no período da denúncia sua. Após isso, não aconteceu mais, como o relatório diz, é isso? Não, minha denúncia não. As horas extras não trabalhadas do escritório da Codesan, e também o pessoal do pátio, elas foram pagas até maio de 2013. Em junho, até o período denunciado por você a CPI. Em junho de 2013, o presidente anterior da Codesan fez lá uma reestruturação, aumentou o salário de todo mundo e parou de pagar hora extra não trabalhada, particularmente para o pessoal do escritório, que essas são as horas que nós denunciamos em junho do ano passado, como tivemos conhecimentos delas, e que ficaram escondidinhas lá, que ninguém relatou isso para ninguém, e havia interesse que realmente isso ficava escondido, porque não havia motivo nenhum para o pessoal do escritório receber hora extra não trabalhada, de fim de semana, feriado, véspera de Natal e tudo mais, à noite, dia de semana, porque eles já ganhavam mais que o piso e não havia demanda de trabalho para justificar isso, né? Agora, a questão mesmo, você analisa, Cláudio, agora falando em relação a essa CPI, ao relatório da CPI feita pela Câmara, eu te pergunto, você acredita que isso teve cunho político desse relatório final? Sem dúvida. Claro que as pessoas que participaram disso é que poderiam falar, né, mas eu sei que não vão confessar, né, que tratam disso na penumbra, mas você imagina, as horas extras não trabalhadas foram pagas até maio de 2013. Eu assumi a Codesan no dia 1º de abril de 2015. Ou seja, quase 2 anos depois. Como é que pode ter um relatório de CPI e o meu nome foi citado, talvez se contar, centenas de vezes? Como é que é possível isso, né? E toda vez que cita, o assunto já não é hora extra mais paga não trabalhada. Um monte de besteira aí que não tem nexo com nada. Então, não tenha dúvida, quem fez poderia explicar melhor, né, confessar, mas não vai confessar, talvez nem sobre tortura, né, mas não tenha dúvida que o interesse era esse mesmo. Agora, mas e aí é que a gente fala, né, eu brinquei citando assim, né, o tal do escorpião, né?
O escorpião tem uma natureza que é de aferroar. E ele pode fingir um tempo, né, de que é bonzinho, mas quando você menos espera, ele vai carcar o ferrão e vai usar como desculpa que é a natureza dele. Então é isso, os novos amigos que se aproximaram do governo depois da onça morta já, agora estão mostrando realmente quais são as suas verdadeiras naturezas, né? Do que eles realmente são capazes, né? E eu sinto muito, acho que isso é uma pena, porque a política não pode ser dessa forma, né? O doutor Otacílio faz um governo honesto, transparente, digno, altamente produtivo para a cidade, e tanto isso é verdade que foi referendado pelo povo de Santa Cruz com uma votação inédita na cidade, com mais de 19 mil votos e quase 80%. Então, ele teve um governo altamente aprovado. E então, não vai ser essas pessoas que vão chegar agora e já querer sentar na janelinha. Essas pessoas não servem para estarem na política de Santa Cruz. Fazendo uma análise a respeito da comissão parlamentar, a gente percebe que a comissão era, podemos dizer, bancada de apoio ao governo. E você faz parte do governo através da Codesan. Você acredita que o resultado desse relatório, você acabou se surpreendendo, Cláudio? Sim, claro, sem dúvida. Se é aquela situação, né? Não importa que quem estava fazendo parte da CPI supostamente fazia parte da base do governo. Isso não importa. O que importa é o seguinte: se realmente pediram lá mais de 50 mil folhas de documentos, e se em alguma delas tivesse um ato ilícito da minha gestão, tem que colocar na CPI mesmo. Tem que pedir, como pediram, a exoneração imediata. Só que não tem um ato que tenha nos documentos lá que eles tenham colocado no relatório, que seja ilícito da minha administração. Nenhum, zero. Não é só hora extra não paga, não trabalhada, que não existiu. Nenhum ato ilícito, nada. E não precisa nem ser ilícito, nenhuma decisão temerária, nenhuma decisão que tenha gerado custo para a empresa. Ao contrário. Está aí no relatório, você viu vários comparativos que nós fizemos das pessoas que nós trocamos, o quanto nós economizamos para a empresa, o quanto nós adequamos a folha de pagamento da empresa. Então, não há nenhum ato que tenha levado a empresa a aumentar seus custos, nem nada. E aquilo que está escrito aí nós desafiamos essas pessoas aprovarem com documento alguma medida, não só da hora extra, mas pode ser qualquer outra que nós temos tomado que tenha causado prejuízo para a empresa. Desafio o então presidente da CPI, desafio aprovar qualquer atitude que nós tomamos que tenha levado a prejuízo para a empresa. Não é só hora extra não trabalhada. E ele falou isso lá na outra emissora, que eu pagava hora extra até ano passado não trabalhada. Por isso que eu abri já a BO e estou processando ele por causa disso. Não se pode. Tem certas coisas. Um relatório de CPI é uma coisa muito séria. Ele tem que espelhar a verdade. Ele tem que se centrar no objeto que possibilitou a abertura da CPI. E isso não ocorreu. Agora, vão responder por isso. Vão se desmoralizar por isso. Porque eu estou chamando de mentiroso, estou chamando ele de mentiroso. Pelo que ele falou, pelo que escreveu no relatório, é mentiroso. Ele que prove o contrário disso. Ele que prove o contrário. Que mostre um documento que dê sustentação a isso que eles escreveram no relatório, a isso que ele falou na outra emissora. Senão vai ficar como mentiroso. E como eu sei que tudo que foi feito foi correto, então ele é um mentiroso. Essa é a situação. Agora, a questão da documentação. Agora, tem gente, desculpa interromper, que isso não deixa nem a ponta da orelha vermelha mais quando houve esse tipo de expressão. Agora, a questão da documentação, você mesmo disse aí a respeito de mais de 50 mil documentos que foram apresentados. Esse resultado da CPI, você acredita, Cláudio, que pode ter falhado na relação de ter uma análise profunda dessa documentação? A CPI falhou na questão de ir a fundo na questão da documentação? A primeira CPI terminou sem terminar, né? Eles podiam ter prorrogado por mais 90 dias e fazer o trabalho que tinham que fazer. Porque no relatório da CPI não há, uma vez comprovado pelos depoimentos, mas isso a sindicância interna da Codesan já havia
detectado isso muito antes da CPI apresentar seu relatório, que as pessoas foram lá e, em seus depoimentos, falaram que realmente essas horas eram pagas como complemento de salário e não pelo trabalho executado. Então, essa certeza já se tinha. A CPI já sabia disso antes mesmo de começar os seus trabalhos. E, para surpresa, no relatório da CPI não há esse apontamento. Lá no ano de 1990, já que no decorrer dos depoimentos, isso não foi falado na Codesan, na sindicância, mas foi falado lá na CPI. Uma pessoa foi lá depois e disse que já nos anos 90, quando ela por lá tinha cargo de direção, já se pagava esse tipo de hora extra como complemento de salário sem ser trabalhada. Então, foi levantado os documentos e se comprovou que era verdade. E não há, o relatório da CPI ele não fala, ano por ano, quanto foi pago, quantas horas em valor, quais eram os funcionários que receberam, se era do escritório, se era de outro setor, quem era o presidente da empresa, quem era o diretor, quem era o prefeito. Ela não trouxe isso. E era o objeto da CPI, era isso. Primeiro, avaliar se realmente foram pagas horas extras não trabalhadas. Comprovou que sim. Uma vez comprovado, o segundo passo, automático, era dizer quantas foram essas horas, quem foram os beneficiários, quem era o presidente, quem era o prefeito, quem era o diretor. E ano a ano, e não fizeram isso. Se preocuparam apenas em escrever coisas sobre o Cláudio Gimenez, só de ficar citando lá Cláudio Gimenez. É uma coisa grave, falha, além de falha, eu acho que resvala para crime, por contar mentira no relatório oficial. Enfim, é o nível do presidente que se tinha na CPI. Foi dada a oportunidade para ele mostrar a sua real capacidade, né? E aí a máscara caiu, Essa viu real que não vai para lugar nenhum. Só nessa questão da real capacidade, você aponta isso por causa que até então era o provável candidato do Dr. Otacílio nas eleições de 2020. A gente já percebe que isso pode não acontecer devido até à saída dele como aliado mesmo ao Poder Executivo na questão de ser o líder da bancada governista. Você acredita que isso também pode ter uma relação com tudo isso que aconteceu da CPI? Bom, primeiro deixar bem claro que até mesmo uma fala que eu fiz numa outra emissora, né, onde eu disse, né, pelo andar da carruagem, né, qual era a carruagem? Do ano passado. Ele vinha fazendo um papel lá como líder do governo e a gente até tinha uma posição assim, de perplexidade, porque a gente não acreditava que havia esse outro lado dessa pessoa. E isso, em política, você não pode, você não tem, aqueles que falam que eu tenho um inimigo na política. Eu acho isso um erro. Quanto muito, numa eleição, por motivos momentâneos, lá, você possa ter um adversário hoje, mas amanhã ele pode ser seu aliado. Não há problema nenhum nisso, desde que seja em cima de coisas positivas para a cidade ou país que você vive e tudo mais, né? Não há problema. Então, não se tem inimigo na política. Você tem, às vezes, adversário, e nós fomos adversário dele em 2008, em 2012. Depois, ele, ao invés dele ser candidato a prefeito contra o Dr. Otacílio em 2016, ele se aliou, né? Ele se aproximou. Não foi o prefeito que se aproximou dele. Ele que se aproximou do prefeito, dizendo que ia ser candidato a vereador e ia apoiar o prefeito. Talvez viu que, se fosse candidato, ia tomar uma chapelada também, né? Mas, enfim, não seja por quais as razões, não teve coragem e veio e começou a encostar aí. Mas o prefeito não falou, né? A gente via que não, ele está fazendo um belo trabalho realmente como líder do governo, mas quando se deu uma primeira oportunidade real de mostrar realmente como é que ele enfrenta uma situação mais difícil, aconteceu isso. E eu falo isso não por ter citado meu nome centenas de vezes lá, mas por essas citações não corresponderem à verdade. Os documentos não sustentam essas citações todas. É por isso. Então, a gente mostra aí que houve talvez uma precipitação, uma intenção de... Ou, sei lá, ele mesmo é que tem que dizer o porquê que ele fez isso, mas talvez de mostrar para o prefeito, olha, eu sou poderoso, né? Não brinca comigo, não. Ou de querer me tirar aí do governo, sabe-se lá por qual razão. Enfim, o fato concreto é que, ao ler esse relatório lá, aconteceu toda essa comoção na imprensa, olha, tal, né? Demissão imediata.
mas com calma, levantando página a página do relatório, buscando os documentos que comprovam que as citações não correspondem à verdade, não se sustentam. Está aí a gente mostrando, demonstrando tudo isso daí. E aí cada um tem que responder pelo que faz, mostrar a sua lógica política, né? Mas, enfim, para mim, a carruagem já desandou, não durou um ano, né? Não durou um ano nessa postura que hoje eu vejo que era uma postura fingida. Queria mostrar que era uma coisa, mas lá tentando se conter de toda forma lá para não soltar o ferrão, né? O escorpião assim, ele segura, mas uma hora ele é automático, a natureza dele faz ele soltar o ferrão. E aí voltou aquela situação anterior, aquela imagem que a gente tinha de qual era a limitação dessa pessoa e para mim realmente com esse tipo de limitação não serve para estar à frente da cidade de jeito nenhum, né? 11 horas mais 39 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira, hoje recebendo o Cláudio Jimenez, presidente da Codesan. Cláudio, é uma satisfação tê-lo aqui na bancada Igualmente. Da Antena A, para que a Antena A seja a sua tribuna para a colocação desses problemas todos surgidos a partir da CPI, que no seu entender ela foi mal entendida, foi mal redigida, foi mal enfocada e foi necessária uma resposta sua. Infelizmente você não terá os mesmos veículos de explanação dessa sua resposta, como você desejaria que fosse também na Câmara Municipal, de maneira oficial. Mas, enfim, Santa Cruz do Rio Pardo é uma cidade que vem desde muito tempo se debatendo com a questão política. A questão política é uma questão passional na história de Santa Cruz do Rio Pardo, principalmente desde a época dos coronéis, em 1920. Depois entramos em 1930 também com turbulência. A doutora Belardo Pinheiro Guimarães sofreu muito na política de Santa Cruz do Rio Pardo. Depois nós tivemos na década de 40... turbulências políticas na década de 50, quer dizer, todas as décadas, todos os momentos, né, Santa Cruz do Rio Pardo vivenciou muita turbulência política, muito desastre, e naquela época a imprensa também era muito acirrada nas suas condenações e tudo mais. Enfim, nós estamos vivendo, não apenas em Santa Cruz do Rio Pardo, mas no país inteiro, um momento de extrema violência. Nós estamos assistindo no Rio de Janeiro, como está a situação do Rio de Janeiro, a partir mesmo da administração do Rio de Janeiro, governadores presos, né? Políticos assim, de destaque da política do Rio de Janeiro estão lá na prisão. Recentemente, a morte da vereadora. É uma luta ideológica no Rio de Janeiro muito profunda, a intervenção militar, tudo isso aí está conturbando demais o nosso país, está refletindo nas pequenas cidades e também na nossa cidade. E a imprensa, né, os fake news, as notícias falsas correndo para baixo e para cima, deixando o cidadão aturdido, desorientado, né? O que é verdadeiro? O que é verdadeiro nisso? Então, quando você se debate, busca até mesmo a justiça, nós não podemos confiar nem mesmo em sentenças de juízes que estão aí acovardados diante de tanta violência, de tanto problema. Eu dizia ontem, violência, balas lá, aqui falas, né? A imprensa falando, e a honra das pessoas sendo jogadas de um canto para outra. Agora mesmo eu estava vendo uma passagem de um filme chamado Dúvida, em que tem uma cena em que o padre está fazendo um sermão e menciona o fato de uma fiel que vivia falando mal de todo mundo, espalhando todos os boatos sem eira nem beira. E um dia disseram a ela que ela estava cometendo um pecado, e ela foi buscar o padre para se confessar. E conta, mas que pecado que eu estou cometendo? E ele disse, você está espalhando notícias falsas para todo quanto é lado aí, isso é crime, isso aí é pecado, pecado mortal, você não pode fazer isso. Ah, mas eu não tenho ideia de que seja pecado, mas tudo bem, eu te perdoo aqui no confessionário, te perdoo. Ah, tudo bem, mas não fica só nesse perdão, não. Você vai fazer o seguinte, você vai subir no telhado, vai pegar um travesseiro e vai pegar uma faca e vai
abrir esse travesseiro, deixar espalhar as penas, espalhar todo o conteúdo do travesseiro. Depois você volta aqui. Então essa pessoa voltou ao padre e falou, agora você vai recolher todas essas penas do travesseiro que você esparramou lá do alto do telhado. Mas é impossível, padre. Pois é, o boato, a falsa notícia também como um travesseiro arrebentado. Ele não volta, você não consegue mais recolher esses boatos, essas falsas notícias, esses fake news que estão correndo aí não apenas na certa imprensa, mas também no Facebook, nas redes sociais. Isso é muito grave, isso está destruindo pessoas, enlameando pessoas. Há poucos dias nós comentamos aqui, não é, Silas, a respeito de um caso lá da Cultura em Ourinhos, em que eu disse enfaticamente, nós vamos aguardar o resultado dessa investigação e não citar nomes, hipótese alguma, porque nós não temos o direito de enlamear nomes de pessoas, não temos o direito de julgar. Temos a verdade aqui na Terra, os canais próprios para julgamento. Então, nós vamos deixar os canais próprios para julgamento aqui na Terra. Se esses canais próprios aqui na Terra não tiverem competência suficiente, a gente aguarda sempre o julgamento de Deus. Um dia esse julgamento virá. Então, Cláudio, você fique à vontade aqui para comentar, não estou dizendo para se defender. Por exemplo, nós temos a acusação com relação aos empréstimos consignados, né, que eu acho que você gostaria também de falar. Eu me coloco aqui como um cidadão comum, né, não muito instruído em tudo isso que está acontecendo, para que você, como presidente da Codesan, que está sendo vítima de tantas acusações, que você se coloque à vontade aqui para fazer esses comentários todos. Uhum. O senhor citou a questão de Ourinhos lá, né? Sim. E eu, em cima disso, eu vou citar. Lembra que no dia 17 de maio do ano passado, coincidência, um dia depois do meu aniversário, que é no dia 16, né? Presente de aniversário. Meu nome foi citado lá no documento, da ladra lá, confessa, né, que desviou dinheiro da prefeitura, por um advogado lá num hotel em Bauru, um texto de 11 páginas, cita outras pessoas também, mas cita lá, faz um relatozinho lá, colocando o meu nome. Sem trazer junto, eu fiz esse relatório, Silas, se eu entregasse só as 49 páginas do que eu escrevi, sem apresentar nenhum documento, há dúvida, mas cadê a prova do que você está falando? Então, eu fiz questão de colocar a prova. Poderia colocar muito mais provas ainda, mas o relatório ficava muito extenso e o que foi colocado é suficiente para mostrar que eu não preciso comprovar 30 mentiras. Comprovando uma, já é suficiente. Já torna nulo todo o relatório. Então, você vê, suspeito, né? Exato. O meu nome foi citado lá, mas nenhum documento foi apresentado lá no momento da citação. Mas aí, na prática, o que aconteceu? Assim como o relatório de CPI, a imprensa faz, né, aquela imprensa sem compromisso nenhum, faz todo aquele alvoroço. Tanto que ainda um órgão de imprensa, ou dois aqui da cidade, um impresso, outro falado em microfone, eles citam até hoje que eu sou delatado. Mas nenhuma prova até hoje foi levantada disso. Até porque é o seguinte, um advogado representa uma pessoa, se ele tivesse alguma prova a respeito da citação gravíssima que foi feita com o meu nome, ele teria a obrigação de levar para as autoridades. Não soltar no ventilador, na imprensa. E está até hoje. Nem a polícia conseguiu ver nada, porque não tem nada, entendeu? Agora, bacana essa história aí do travesseiro, porque realmente eu não vou conseguir juntar essas penas mais. Meu nome já foi para a lama. Aí, se não bastasse aquilo lá, aí eles jogam de novo meu nome na lama nesse relatório. E o relatório talvez seja mais grave ainda do que isso que esse advogado fez lá em Bauru. Porque é um documento oficial, é uma investigação oficial. E tudo onde cita meu nome, eu até falo aí, numa parte do relatório, Silas, que da página 113 do relatório da CPI até a 119, se eu não me engano, eles tratam exclusivamente das horas extras não trabalhadas, né? E, embora sem apontar
minuciosamente, mas eles tratam meio que artificialmente, meio por alto. E nessas páginas onde eles falam só das horas extras não trabalhadas, não tem o meu nome, não cita meu nome, porque essas horas acabaram em maio de 2013. Então, meu nome não aparece. Tudo o resto é besteiraiada para se penalizar uma pessoa sem que ela tenha feito nada de errado na gestão da Codesan. Tem a história do consignado que já vai indo para 3 meses que eles estão martelando isso daí, e já está mais do que claro. Eu já mandei para o promotor, já mandei para a Câmara, em resposta a requerimento de 2 vereadores. O prefeito já recebeu tudo isso já faz tempo. Onde continua martelando. Um funcionário que ele é diretor do sindicato, ele é membro da CIPA, portanto, ele goza de estabilidade, e é exatamente como diretor do sindicato para representar a si próprio, mas a todos os funcionários da empresa. A estabilidade é para que ele possa dialogar com a empresa, com o RH da empresa, sem sofrer nenhuma punição, né? Então, ele tem essa estabilidade. Mas, até agora, esse funcionário foi no rádio, foi no jornal, e não procurou a Codesan, não procurou a empresa, nem a diretoria, nem o RH da empresa, para trazer, seja lá o seu ou o problema de qualquer outro funcionário. Ele nunca procurou. Então, esse funcionário, na verdade, ele não busca esses organismos, sindicatos, CIPA, para ser uma voz a favor, né, dos funcionários. Ele busca para se esconder nessas estabilidades, para ser um funcionário relapso lá na empresa. É para isso que ele busca essa estabilidade. Então, mas faz 3 meses que estão martelando isso daí, e o que tem o consignado? Tem um contrato assinado em 2010 do banco com a empresa, e lá tem uma cláusula que diz que a empresa pode fazer os pagamentos mesmo depois de descontar do holerite do funcionário, que a empresa pode repassar isso para o banco fora daquela data convencionada lá, desde que pague juros, multa e tudo mais. Juros e multa absurdo, que está escrito lá, por não concordar. E não há nenhuma cláusula que diz que, uma vez que a Codesan atrase isso, pague depois com multas e juros, que enquanto isso, que o funcionário seja penalizado, que receba carta de Serasa, isso, aquilo. Não há nenhuma cláusula no contrato entre a Codesan e o banco dizendo que o banco pode fazer isso. Não tem. Não tem. Se não tem, então a responsabilidade de mandar carta para funcionário por 5, 10, 20 dias de atraso é exclusiva do banco. O banco está fazendo uma coisa que não foi combinado com a empresa, que não está no contrato. Então, o banco não tinha o direito de fazer isso com o funcionário. Deveria cobrar, sim, a empresa. Codesan, você ainda não repassou. Mas ela não cobra por quê? Porque lá está escrito no contrato que... e não especifica, olha, você só pode atrasar até 30 dias, mais que isso não pode, ou só 1 semana. Não tem nada disso, está em aberto. Fala apenas que, em caso de repasse em atraso, a empresa tem que pagar juros, multa e tudo mais. Valores absurdos, por não ter nada dessas coisas. Assim que eu fui para a Codesan, em abril de 2015, eu tomei conhecimento de tudo isso, até porque isso já havia ocorrido anteriormente. E eu falei, não, esse contrato ele é abusivo para a Codesan, é abusivo para o funcionário, porque outra que eu não assinaria um contrato assim, ele permite o funcionário fazer empréstimo em até 96 vezes. E, às vezes, empréstimos de R$800, de R$500, de R$1.000, são 8 anos. 96 meses é 8 anos. O funcionário se torna escravo disso. Eu jamais assinaria um contrato. Talvez 36, 48, que são 4 anos, já é muito. Então, eu não assinaria nada disso. Um valor de R$800? Qualquer valor. Você pode fazer até em 96 vezes. São 8 anos. E pelo período longo, ainda que o juro de consignado seja pequeno, mas por 8 anos acaba sendo um juro... Ele vai pagar mais do que esse tanto que ele pegou emprestado só em juros, né? Então, o que eu fiz já em 2015? Eu cancelei esse contrato. Primeiro, eu negociei com a Caixa para ver a possibilidade de mudar algumas cláusulas.
Ó, essa cláusula eu não concordo, essa eu não concordo, essa eu não concordo. Tem como mudar? Eles falaram que não, porque é um contrato padrão que vem já lá da matriz da Caixa e que vale para o Brasil inteiro, que não, eles não têm o poder na agência de alterar isso. Falei, bom, então nesse caso, vou exercer o que tem em uma cláusula lá que diz que qualquer uma das partes pode romper o contrato, desde que comunique com prazo de antecedência de 30 dias. Então, combinamos isso, comuniquei à Caixa e fizemos a rescisão do contrato. Então, desde o final de 2015, que não se contrata mais empréstimo consignado por esse banco. Só que tem uma outra cláusula que diz que aquilo que já está contratado, a empresa tem que administrar até o fim, até acabar. Só como é 8 anos, vai acabar nunca, né? Vai embora vai passar vários presidentes lá e o consignado ainda continua. Então, foi isso que aconteceu. Então, se houve algum erro aí, o erro foi do banco de mandar carta para o funcionário, porque isso não está previsto no contrato. Mas ficam lá 3 meses martelando que apropriação em débito, sabe? Cada absurdo. Isso deve dar para fazer uns 20 processos contra as pessoas que estão falando isso, porque é absurdo total, né? Não deveria ser assim. Mas fazer o quê? A imprensa fala, condena e depois nunca mais você repara isso, né? Cláudio, toda essa situação, você disse aí, principalmente esse caso do consignado, a gente tem essa situação agora da CPI. Até eu te faço uma pergunta a respeito de toda... A gente já sabe, Cláudio Gimenez continua até o próximo dia 31 de março à frente da Codesan. Tudo isso levou também para você repensar de uma possível candidatura aí para mais um ano à frente da Codesan, Cláudio? Não, Silas, eu vou dizer para você que coisa que escrita em jornal, falado em rádio, vereador que fica esperneando lá, né? Eu vou citar aqui, ele não gosta que eu cite, e aí talvez, você me desculpa, mas nesse caso ele pode ser que ele peça direito de resposta, né? Aliás, não vou falar o nome não, mas ele vai saber que é para ele. Então, teve um vereador que pediu, fez um requerimento, foi aprovado em sessão, e pediu todos os documentos do consignado. Teve 2, né? Mas eu estou falando de um especificamente. Eu encaminhei, assim como encaminhei para o promotor. O promotor também pediu. Ele viu lá as matérias no jornal e fez o pedido, recebeu todos os documentos. E encaminhei. Aí esse vereador foi um dia lá na Codesan, recentemente, foi pedir alguns serviços lá na Codesan, e eu perguntei para ele, escuta, você já recebeu resposta lá? Já recebi, já leu, li. Falei, e aí, o que você achou? Pelo que eu vi lá, não tem nada de errado. Aí eu falei, e aí, o que você vai fazer, né? Não vou fazer nada, vou ficar quieto. Eu falei, mas... então, você pediu para ver se tinha coisa errada? Se tivesse, ia fazer barulho na imprensa, ia me espezinhar, né? Como está certo, você vai ficar quieto? É essa a postura de um vereador? É um vereador de oposição. Eu falei, mesmo como oposição, é essa a sua postura? Você está aí apenas para espezinhar se tivesse coisa errada? Estando certo, com toda a gritaria que está se fazendo, você vai ficar quieto? Então, enfim, mas é essa a postura. Esse é o tipo de postura. Mas, Silas, esse tipo de coisa, esse tipo de pressão de jornal, isso aí não me afeta em absolutamente nada, entendeu? E nós já vimos conversando aí com o prefeito, há mais de 6 meses atrás, antes mesmo de CPI, que agora em março venceria o mandato. Lembrar que os diretores da Codesan são eleitos pelo Conselho de Administração. Anualmente, né? Anualmente, um mandato por um ano, e eu fui já reconduzido em 2016, em 2017, e nesses quase 3 anos, vai ser 3 anos agora no dia 31, o que nós precisávamos fazer lá, aquilo que tinha que ser feito para estabilizar a Codesan financeiramente. E para isso nós precisávamos mexer na folha de pagamento, porque nós tínhamos uma folha de mais de R$700 mil, e isso era inviável para a Codesan. E para fazer isso, infelizmente, nós tivemos que demitir muita gente com muitos anos de casa, e isso é dolorido. É dolorido para mim, que tive que fazer isso, e dolorido para a pessoa que está saindo. Não é fácil isso. Mas ou você faz, ou a empresa não tinha conserto, aí ia ter que fechar mesmo. E lembrar que isso já foi pedido para ser feito em 2013, mas a diretoria anterior não fez,
ficou escamoteando durante 2 anos e travou a empresa e não conseguiu continuar mais. E isso tudo foi muito desgastante, foi cansativo. E não era só isso. Isso era só uma parte do problema. Aquela enxurrada de ações trabalhistas, por conta de todo aquele pessoal que saiu da empresa pelo término da limpeza pública, mais de 150 pessoas, todas essas pessoas entraram com ação na justiça. Então, isso caiu bem no momento que eu estava entrando na empresa. Então, foram milhões para pagar, negociar, parcelar tudo isso daí. E a frota que precisou ser colocada para funcionar, enfim, toda uma situação em que precisava ser feita. Hoje, a Codesan, e ao que tudo indica, vai ser aprovado o projeto de autarquia, ela está enxuta, redondinha, com tudo funcionando, altamente produtiva. Então, ela pode dar esse passo à frente e se transformar em autarquia. A prática vai mostrar se é uma decisão correta ou não. A única coisa concreta que nós temos que é praticamente inviável a Codesan continuar como empresa de economia mista. Ela recolhe muito tributo por conta disso. Ela não pode sequer dar lucro, porque quando você tem lucro, só o que você paga de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro já é um valor violento, né? Então, ela não pode nem se dar o luxo de dar lucro e que se pedir, não, tem que equilibrar. Enfim, ela está equilibrada e esse período todo aí foi muito desgastante. Então, eu já vinha lá atrás falando com... E aí, até por conta de todo vereador, esses negócios, eu falei, Tassini, será que não seria o caso de... em março vence o mandato, você colocar um outro presidente aqui, ele vem com a situação toda zerada, a cabeça fresquinha, e ele não consegue. Isso no momento que a gente nem cogitava ainda essa questão de autarquia, né? E aí ele toca a partir daqui, a empresa já está numa realidade bem diferente daquela que eu peguei, e também bem diferente daquela... O Eduardo pegou em 2013, entregou em 2015, pegou tudo sucateado em 2015, em 2013. O pátio da empresa era um verdadeiro matagal, o pouco equipamento antigo que tinha estava tudo no cavalete. Então, hoje, após 5 anos de governo do Dr. Otacílio, a Codesan é uma realidade totalmente diferente do que ela era antes. E ele não escondeu nada, escancarou tudo, mostrou como que ela era deficitária, fez todos os pedidos de verbas lá para a Câmara, para conseguir pagar toda essa monstruosidade que foi praticada na empresa ao longo de toda a sua vida, mas hoje uma boa parte disso já ficou para trás. Nós temos ainda a questão tributária, que está equalizada, que custa 50 mil por mês para a Codesan. Isso chega em quanto? 8 milhões? Só de 7 milhões e pouco. E a cada refis que o governo federal fazia, em todos os tempos, a empresa ia se apropriando disso, diminuía um pouquinho o endividamento, alongava mais, para tornar viável para ela. Até nessa pergunta mesmo, até nesse assunto mesmo, Cláudio, eu te pergunto a respeito dessa questão mesmo, chegando aí a casa dos 7 bilhões e meio. Até já ouvi uma conversa que esse valor, há tempos atrás, beirava aí a casa dos 10 milhões, isso? Então, o que tem dentro desse valor? Todo aquele bolo de neve que vem vindo, já veio de 2012 para cá uma parte, e acrescentou-se alguma outra coisa que não se conseguiu pagar. Então, vai embolando tudo isso. Toda vez que... Às vezes você tem um refis lá de 15 anos atrás, e 10 anos atrás, enfim. Aí, quando aparece um novo, e o presidente Temer foi temeroso, mas... beneficiou, isentou empresas milionárias, que não precisavam disso, mas já que ele fez, isso beneficiou a Codesan também. A gente abateu dívida, alongou o prazo, isso custa hoje R$50 mil por mês. Então, dizer que o Tribunal de Contas fala que a empresa está insolvente, Ora, isso não é a mesma coisa, Silas. Você compra um carro hoje em 48 vezes para pagar, aí... Vem alguém e fala assim, não, o Silas está insolvente, ele está decretando falência, porque olha o tamanho da dívida dele. Horas, mas você fez um compromisso que em 48 meses, mês a mês, cabe dentro do teu orçamento. Então, não dá, é preciso analisar o valor da parcela dentro do teu orçamento de um mês. Não dá para pegar aquele total da sua dívida e dizer que você está insolvente. Então, a empresa gasta 50 mil por mês. E vai gastar isso ao longo de 145 meses. Então, não está nada insolvente, não está nada absurdo, está devidamente equacionado isso. E a gente fala isso para o tribunal. O auditor que vai lá checar as contas fala assim,
vocês colocam no relatório, mas e não é coisa que a gente está falando. Contabilmente, para quem é expert nisso, já existe decisões, jurisprudência e concordância de que, quando você vai tratar da liquidez de uma empresa, você tem que considerar o perfil da dívida. Essa é uma dívida de longuíssimo prazo. Então, o que conta? Então, 50 mil no ano, nós estamos falando de 600 mil no ano. Então, quando o tribunal vai fazer a análise do endividamento da empresa, e ele está considerando aquele ano, aquele último ano, ele tem que considerar esses 600 mil, não 7 milhões, 20 milhões, sei lá, qualquer valor. É esse valor que tem que ser analisado para ver o que compromete a liquidez da empresa. E não o total da dívida, que está equalizado para 145 vezes, são muitos anos. Enfim, o que importa aí, da mesma forma, é se você pode ou não pagar a prestação do seu carro. Porque você não vai ter que pagar ele de uma vez só. Porque se você tivesse o dinheiro, você pagava à vista. E lá, a questão da empresa é a mesma coisa. O que importa analisar é o seguinte: ela consegue pagar esses 50 mil por mês de parcelamento? Como a gente paga todos os parcelamentos trabalhistas, que vieram oriundo das besteiras, do não pagamento de piso, e que veio caindo desde 2015 para cá. E a Codesan tem pago, já pagou muito mais. Hoje ela paga, contando todos os parcelamentos trabalhistas que tem, a gente paga em torno de 16 mil por mês hoje. Mas, no auge, em 2015, já chegou a ser 160 mil por mês, que eram mais de 100 funcionários. Você pagava lá R$500 para um, 1.000 para outro, somando tudo, dava mais de 160 mil reais. E hoje isso não chega a 20 mil reais. Então, e foi isso que nós fizemos. Nós nos deparamos com tudo isso daí e fomos equalizando da melhor maneira possível para que a empresa pudesse sobreviver e continuar tocando a sua vida. Em cima disso, foi possível, com essa equalização, foi possível comprar vários equipamentos novos. Então, para chegar a mais 2 caminhões trucados, que vão substituir os tocos da estrada, que vão vir trabalhar na cidade. Então, hoje a Codesan tem uma frota... de licitação isso, né? Como? Está em processo de licitação. Exatamente. Então, a Codesan hoje trabalha com uma frota, eu diria aí que já 70% dessa frota é de equipamentos de 2014 para cá. Todos adquiridos na administração do Dr. Otacílio. Então, se está em fase de insolvência, como algum engraçadinho fala, como é que está conseguindo comprar equipamento, trabalhar com uma frota mais renovada? Então, também, como teve também, alguém escreveu dias atrás que, segundo o CPI, a gestão de Agenor é uma tragédia na Codesan. Como é que pode ser uma tragédia? Para isso ser verdade, precisaria ser que a empresa tivesse como estava no início de 2013, tudo no cavalete, as estradas rurais todas em péssimos estado, aqui na cidade, as ruas todas esburacadas, tudo parado, tudo um caos, né? E a realidade não é essa. Os funcionários estão trabalhando, os equipamentos estão trabalhando, a cidade está em ordem, a estrada rural está em ordem, está tudo em ordem, o endividamento está equalizado, é suportável, está tudo em ordem. Onde é que está a tragédia? Então, sabe, tem muita gente escrevendo besteira, escrevendo bobagem, e aí cada um com a sua motivação. E aí fazer o quê? O que a gente pode fazer? Apresenta os documentos, aproveita um espaço esse que vocês nos dão, porque tem gente que cita seu nome todo dia e nunca te chama. Aliás, o jornalismo, eu não sou jornalista, nunca escrevi nada na imprensa, mas o jornalismo, pelo que eu conheço, tem uma regrinha básica, como tudo na vida tem, que se você vai citar alguém numa matéria, você tem que ouvir essa pessoa. E cita o meu nome todo dia, sem nunca perguntar se é verdade ou não, qual que é a minha versão. Então, isso para mim já não é jornalismo. Mas, como o senhor disse, senhor Magali, isso faz um estrago, né? Faz aquele barulho todo, só que tem um tempo depois. Tem a justiça para reparar isso. Então, tem tudo isso. Demora, mas no final das contas é o que a gente tem para contar, né? Buscar a reparação disso na justiça. Mas,
particularmente para quem mexe com política, o estrago já foi feito, né? O estrago já foi feito. E é isso, é aqui, o senhor já falou, não é só aqui, no mundo inteiro é assim, fazer o quê? Paciência, né? E quem mentiu que vai responder a nível de justiça sobre as mentiras que contaram. Cláudio, agora sobre o assunto da transição, né? Você hoje como presidente, sai no próximo dia 31, o prefeito Dr. Otacílio já divulgou, será o Jorge que irá assumir a Codesan. Eu já te pergunto também, houve uma conversa sua com o Otacílio para a decisão do Jorge? Não, a escolha é sempre do prefeito, né? O prefeito é que... Mas houve uma indicação ou não? Não, você sabe que o prefeito ele visita a Codesan diariamente e a gente conversa sobre tudo, né? Nós temos liberdade para isso e conversamos sobre tudo. Mas os nomes realmente é ele que busca, né, o nome. E quando ele falou que ia ser o Jorge, eu falei, putz, você fez uma boa escolha. O Jorge, pelo pouco que eu tive a oportunidade de conhecer dele, que ele não está tanto tempo assim no governo, ele sempre pareceu uma pessoa correta, bem centrada, fala com conhecimento de causa, né? Ele é formado na área jurídica. E como nós vamos passar, a Codesan vai passar por esse processo de autarquia, você tem que encerrar a Codesan Economia Mista, criar toda a situação de autarquia, isso engloba um monte de coisa, e ele, por ter conhecimento jurídico, muita coisa vai para o campo jurídico, ele é a pessoa certa para isso. Ele já está lá na Codesan, ele passa todas as manhãs lá já fazendo essa transição, já desde a semana passada. Como a coisa está tudo redondinho lá, então eu já fiz questão, né, que eu falei para ele, você já vai sentar aqui na cadeira do presidente, eu vou ficar do lado, o telefone toca, se atende, o pessoal vem despachar aqui, você despacha, e a gente vai dizendo aí o que é cada coisa. Você, por acaso, falou para ele que a cadeira é elétrica? Agora, ainda bem que ela não existe então, mais, claro, né? Ela era terrível, eu vejo o seguinte, né? se o Diógenes, que é um advogado, uma pessoa centrada, como você disse, né? Você acaba de falar, ele... Certamente ele não é tonto, ele tomou conhecimento anteriormente de toda a situação da Codesan para dizer o sim para o prefeito, obviamente. Ele não disse o sim sem ter um conhecimento de causa, né? Conhecimento daquilo que ele ia assumir. Então, diante disso que você falou, que a Codesan é uma verdadeira tragédia, diante desse fato... Falaram, né? Falaram. Diante desse fato, o Jorge seria um suicida, né? Seria um suicida para encarar essa tragédia. Como ele deve certamente ter conhecimento de toda a realidade que você deve estar passando para ele, realidade difícil, sem dúvida difícil. É uma realidade para presidentes heróis ali para enfrentar uma situação que já vem desde muitos anos, né, carregando toda esse sucateamento da empresa que aconteceu durante todos esses anos. E que você está levando o rótulo, né? O rótulo de responsável por esse sucateamento todo, infelizmente. Então, eu espero que com a nova autarquia, né, com a presença do Dr. Diógenes, a Codesan possa retomar seu rumo, né? E acontecer. E a verdade um dia vem à tona. Eu dizia numa novela lá da Globo, uma vez eu escutei uma frase muito interessante, aliás o Humberto Magnani trabalhava nessa novela. Um coronel que era representado pelo Tony Ramos disse uma frase muito, muito acertada. A verdade é como a rolha, ela sempre vem à tona. Então, a gente aguarda que isso possa acontecer. Eu vou fazer uma citação papal aqui agora. Papal. Né? O Papa Francisco, tem uma frase dele que pelo menos circula em rede social, nem tudo circula em rede social, às vezes a autoria é de quem está aparecendo lá, mas essa tem a cara dele. Né? E o Papa Francisco falou assim, né? Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros, entendeu? Mas tem gente falando muito dos outros nessa história toda, infelizmente. Agora, é ponto de Deus. Agora, sobre o assunto mesmo na questão da autarquia, é claro que amanhã, a gente já sabe, tem uma audiência pública na Câmara para debater mesmo essa questão do projeto. Eu te pergunto, você estará amanhã nessa audiência? Não. Vai apresentar a questão da documentação? Quem vai estar lá é o prefeito, né? Eu não vou. Não vejo razão de eu estar lá, porque já estou deixando a empresa na semana que vem e os documentos que foram pedidos a gente está fornecendo. Então não tem razão de eu estar
os funcionários foram convidados para estarem lá, né? Mas eu acho que eu não tenho papel nenhum a cumprir lá nessa audiência pública. Bom, 12h12 no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Cláudio, gostaria muito de agradecer sua presença conosco aqui no Jornal da Antena A para a gente comentar esse assunto. Como você disse mesmo a respeito do jornalismo, a gente ouve um lado, a gente tem que ouvir o outro lado também. E a gente agradece por você ter aceito o convite de estar conosco aqui no Jornal da Antena A. Eu que agradeço, e é importante, porque a imprensa... Tem gente que fala que ela é o quarto poder, né? E a imprensa realmente, ela tem um papel, para mim, fundamental na consolidação da democracia brasileira. Ela tem esse papel. E, então, se exigem que a gente que está num cargo público, executivo, um legislativo, que se exige-se que a perfeição total, a imprensa também tem que ter essa perfeição. Vamos fazer a coisa honestamente. E, ao fazer honestamente... todo mundo cresce, entendeu? Agora, esse negócio de que para eu crescer eu preciso espezinhar no senhor, espezinhar em você, Sila, eu acho que todo mundo pode crescer junto. E de que forma? Sempre com a verdade. Então, eu agradeço demais esse espaço, por poder ter vindo aqui apresentar as nossas contrarrazões aí a esse documento da CPI, e esse é o jornalismo correto, o que deve ser feito mesmo. Assim, muito obrigado e uma boa tarde a todos. 12h13 no Jornal da Antena A desta segunda-feira, hoje recebendo o presidente da Codesan, o Cláudio Jimenez. Confira agora. Confira agora as últimas notícias. Vereadora Marielle Franco, assassinada na semana passada, pode ter deixado de cumprir acordos com o Comando Vermelho. A informação está na coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A partir de junho, motoristas podem ser obrigados a passar por curso teórico com exame para renovar a habilitação. Metade dos supermercadistas acredita que as vendas de ovos de chocolate serão iguais às da Páscoa do ano passado. O dado é de pesquisa da Associação do Setor. Venezuela realiza cortes de energia em 6 estados após uma forte seca reduzir os níveis de água nos reservatórios do país. Governo de Vladimir Putin anuncia expulsão de diplomatas britânicos. É uma resposta à decisão do Reino Unido de expulsar diplomatas russos após o envenenamento de um ex-espião da Rússia e de sua filha, que vivem na Inglaterra. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Meio de 15 no Jornal da Antena A desta segunda-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos também, toda a região. E a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo abriu as inscrições para os cursos profissionalizantes. Inclusive, essas inscrições estão abertas até o próximo dia 26 de março. Os interessados podem se inscrever nos cursos de Informática Básica, Informática Melhor Idade, Corte e Costura Básico, Patchwork, Auxiliar de Cabeleireiro, Manicure, Designer de Sobrancelhas, Maquiagem, Pedreiro e assentador de pisos e também azulejos. Todos os cursos acontecem no período noturno, entre 19 às 22 horas, exceto a modalidade informática básica, que é voltada a adolescente, a partir dos 14 anos. Isso acontece das 13h30 às 16h30. As inscrições e os cursos são totalmente gratuitos, e o tempo de duração varia aí de 3 a 6 meses. Para se inscrever, é necessário apresentar um xerox do RG, do CPF, do comprovante de residência e de um comprovante de renda. Os cursos e também as matrículas ocorrem na Secretaria Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social, que fica lá no antigo SESI.
Tem da oportunidade para você fazer um curso profissionalizante através aí da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Lembrando, as inscrições seguem até o próximo dia 26 para estes cursos. 12h17 no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Jornal Antena A. E agora a gente traz as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta segunda-feira. Hoje tem uma vaga para analista de programador júnior, uma vaga para costureira de confecção em série, uma para serviços gerais em confecção, tem uma também para vendedora e outra para cozinheira. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. O governador Geraldo Alckmin inicia as obras de recuperação da rodovia Raposo Tavares. A Sig Eckmeier tem mais informações. São as obras de modernização da SP-270, a rodovia Raposo Tavares, na região de Ourinhos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, destaca a importância do investimento. Essa obra tem dois grandes significados. O primeiro é uma vacina, porque a maior causa de morte entre especialmente os jovens não é doença, é acidente. E entre as causas externas é acidente rodoviário. Então vai salvar vidas. E o segundo grande aspecto positivo é desenvolvimento. Quem passar aqui daqui 10 anos é uma outra região. Mais empresas, mais emprego, que é onde tem melhor logística, melhor infraestrutura. Você atrai investimento gerador de riqueza, de emprego e de renda para a população. ISS para as prefeituras, vai ajudar também as prefeituras. A estrada passará por melhorias entre Ourinhos e Piraju. Nós estamos começando hoje 4 lotes. É aqui de Ourinhos e vai até Ipauçu, divisa com o Itaí. 77 quilômetros, 197 milhões de investimento, 330 empregos diretos, quase 900 empregos indiretos. Teremos também inúmeros viadutos para evitar passagem em nível, duplicação dos trechos mais iniciais aqui de Ourinhos, obras de arte, sinalização, recapeamento, terceiras faixas em toda a extensão. Então, um grande benefício para a população. Durante o evento realizado neste sábado, o governador ainda anunciou melhorias na SP-225 entre Ourinhos e Bauru. A rodovia terá 2 novos viadutos em Espírito Santo do Turvo e 12 quilômetros de marginais em Bauru e Santa Cruz do Rio Pardo. Sig Eckmeier, agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 12h20 do Jornal da Antena. Faça o intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta segunda-feira. Inclusive, a gente traz informações a respeito da primeira etapa da Copa de Kart, que agitou o final de semana ourinhense. A gente traz mais informações daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena. Claro, também tem o resumo da rodada do final de semana do Campeonato Paulista 2018. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim: mãe, faz meu quarto lilás. Que ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas, Nivaldo de Silo. Campeonato Paulista 2018, forjado pelo regulamento para ter os 4 grandes classificados para a fase semifinal, tem os planos bem ameaçados já nos jogos de ida das quartas de final. Dos 4 duelos, os pequenos perderam só um. É claro que agora os pequenos vão jogar como visitantes, probabilidade maior dos grandes seguirem no campeonato. Mas os times do interior, pelo desempenho na primeira série de mata-mata, chamam a atenção. Em Ribeirão Preto, o Botafogo ficou no empate sem gols contra o Santos. Quarta-feira que vem, na Vila Belmiro, novo empate por qualquer placar leva a disputa para os pênaltis. Decisão aberta, é ou não é? O São Paulo foi derrotado em São Caetano do Sul, 1-0, na estreia de Diego Aguirre como treinador. Terça-feira, no Morumbi, o empate será do São Caetano. O São Paulo, que não jogou nada na partida de ida, precisa fazer uma diferença de 2 gols para não depender dos pênaltis. Está complicado também. Missão parecida com a do Corinthians, vencer o Bragantino por 2 gols de diferença para seguir na competição sem os pênaltis. Vai ser quinta-feira em Itaquera. O Bragantino, aproveitando a ocasião para fazer dinheiro mesmo, realizou seu jogo fora de Bragança Paulista. No Pacaembu, mesmo com maioria de corintianos, venceu a partida por 3-2 e chegou a abrir 3-1 no placar. Seria enorme o prejuízo para o alvinegro da capital. Agora, 2 gols classificam o Corinthians. Desde novembro de 2007, o Corinthians não sofria 3 gols num jogo só. Aconteceu naquela ocasião contra o Flamengo. Cássio ficou bravo quando eu perguntei se ele falhou em algum gol do time do Bragantino. Depois da cobrança de escanteio no terceiro gol? Peguei uma bola queima-roupa, acho que é falha? Não acho nada. Se não fosse, eu não questionava, né? Porque... Não, tô te perguntando. Eu acho que não. A gente ouve. Mas a gente, tá cheio de agente, tá cheio de coisa, assim. Eu não sei, eu acho que às vezes tem gente que quer fazer polêmica onde não tem. Eu acho que é no teu caso agora. Se tu acha que não foi falha, não sei por que da tua pergunta. Não, eu queria a avaliação de um profissional. Não, então, mas eu não vejo, cara. Eu acho que o segundo ali foi um lance difícil. Felizmente acabou caindo ali no pé do cara, fazendo gol. O terceiro foi um lance rápido. Eu tentei fazer o que deu para fazer ali, só que foi muito rápido o lance, acabei defendendo e não conseguimos tirar no rebote, mas tudo tranquilo, é a vida que segue. Eu acho que a gente está aí para tentar ajudar, nada muda, a gente continua trabalhando forte aí, que a gente tem total condição de, na próxima partida,
buscar a vitória e a classificação para a semifinal. O único grande que venceu nas partidas de ida das quartas de final foi o Palmeiras, que bateu o Novo Horizontino 3-0 em Novo Horizonte. Impossível imaginar que a vaga ainda possa escapar na partida de volta quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo. Foi o único, por enquanto, que ajudou o regulamento que foi forjado para beneficiar os grandes. Mas é aquela coisa, é lá dentro que as coisas se resolvem. Falando em grande que sofre, imagina como está a cabeça do torcedor colorado. 3-0 para o Grêmio no Grenal. Deve ser mesmo difícil de engolir. Tão difícil quanto tentar tirar essa diferença na quarta-feira no Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho. Aguardemos os grandes que são chamados a despertar. De São Paulo, Nivaldo Decilo. Jornal Antena A. Tá aí o Nivaldo Decilo, o seu comentário diário aqui no Jornal da Antena A, hoje trazendo informações a respeito dos jogos do final de semana. Agora a gente comenta sobre Copa do Brasil. A CBF sorteou agora no final da manhã desta segunda-feira os confrontos para a quarta fase da Copa do Brasil. Chama a atenção o duelo entre Atlético Paranaense e São Paulo, que decidiram a Libertadores do ano de 2005. Os jogos aí das equipes que começam as partidas, os duelos em casa, dos confrontos é Ponte Preta joga em casa contra o Náutico, Atlético Paranaense, o primeiro jogo é em casa contra a equipe do São Paulo, o Avaí enfrenta o Goiás no primeiro jogo também em Santa Catarina, o Internacional enfrenta o Vitória jogando em Porto Alegre no primeiro jogo, e o Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Ferroviário do Ceará, a primeira partida em Minas. Os confrontos, as datas ainda não foram divulgados, mas devem acontecer entre os dias 4 e 19 de abril. 12:29 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. E neste final de semana aconteceu a primeira etapa da Copa 100 anos Ourinhos de kart. A gente acompanhou, inclusive ao final da corrida, a gente conversou com o advogado Antônio Cláudio Vasconcelos, ele que é um dos organizador do evento, trouxe mais informação de como funciona lá o kartódromo, também comentou a respeito dessa primeira etapa que segue durante 2018 com mais competições. Sucesso, podemos trazer bastante gente, as empresas da cidade apoiaram, veio muita gente de fora também, da cidade vizinha, algumas pessoas até de outros estados participaram da nossa festa aqui. Quer dizer, nós conseguimos reunir um público muito grande que vieram realmente prestigiar o nosso evento aqui, mostrando que realmente Ourinhos pode vir a se tornar um dos principais pontos de competição do kart. E quem sabe, né, nessa situação sai daqui do kartódromo de Ourinhos uma futura revelação aí, numa Fórmula 1, uma competição de um nível melhor. Essa programação da Copa 100 anos de Ourinhos com apoio da Prefeitura Municipal, mas o kart também inclusive tem o kart indoor, né, para o pessoal brincar. Perfeitamente. Então, veja bem, aquela pessoa, né, que ainda quer ver se realmente se identifica com o esporte, ela pode vir aqui, porque durante a semana, de terça a domingo, durante a semana, no caso, de terça a sexta, das 14 às 17 horas, nós temos o kart indoor. Então a pessoa vem, se familiariza com a pista, com o kart, e se ela se identificar, aí já fica mais fácil, ela pode adquirir um outro kart, um kart de competição, e já vir participar aqui dos treinos, a gente dá toda a estrutura. Nós temos um kartódromo muito bem estruturado, pronto para receber um dos kartódromos mais modernos e seguros do estado. Falando a respeito do kart de competição e também do kart indoor, acredito que maior de 18 anos, qualquer um pode andar do kart indoor. Certamente, maior, menor, acompanhado dos pais também. Os pais vêm, assinam autorização e pode. Temos até o cadete, que é para aquela criança, de repente, de 8 anos em diante, que ele também pode andar. Com toda a segurança, esse kart, ele tem uma configuração exatamente para não atingir uma velocidade muito grande.
a pista ela é muito segura. Então, quer dizer, tudo aqui, esse tipo de esporte que envolve uma máquina, envolve velocidade, tem um certo risco, mas a gente consegue fazer com que esse risco seja praticamente zero. Faz o convite, então, para o pessoal que está ouvindo a Antena A nesse momento, para vir até o Cartódromo de Ourinhos. Isso aí, amigos, que vocês que estão ouvindo aí a nossa transmissão, venham conhecer. O Cartódromo de Ourinhos está muito moderno, nós renovamos toda a parte estrutural dele. Então venha, faça uma visita pra gente aqui, venha conhecer, dê uma volta de kart e quem sabe, de repente você é fisgado pela paixão da velocidade, se trazer um grande orgulho para o município de Ourinhos, sair daqui uma grande estrela do kart. E as empresas também podem ser parceiras, né? Com certeza, nós conseguimos trazer muita gente. Olha, a gente teve o apoio da Prefeitura Municipal, nós tivemos apoio dos órgãos de comunicação, rádio, televisão, vieram aqui, fizeram matéria, muitas empresas patrocinaram, ajudaram, então quer dizer, estão acreditando realmente no potencial do Cartódromo de Ourinhos. Está aí o advogado Antônio Cláudio Vasconcelos, um dos organizadores da Copa 100 Anos Ourinhos de kart. Também conversei com o prefeito de Ourinhos, o Lucas Pocai, falou a respeito do incentivo ao esporte e também a respeito da Copa de kart, trazer também aí um fomento na área do turismo ourinhense. Um evento onde nós queremos também trazer mais o turismo para cá, para a cidade de Ourinhos, movimentar mais a cidade. E no centenário da cidade nós estamos fazendo em todas as áreas projetos e programas para que nós possamos oferecer serviços públicos de mais qualidade. E aqui é uma parceria grande com o Kart Clube de Ourinhos, com o Conselho de Turismo aqui da cidade, para que a gente possa trazer mais esses atrativos. Apenas a primeira etapa, mais etapas durante o ano, mas a programação tem FAP chegando, ou seja, uma grande programação aí pro pessoal, não só de Ourinhos, mas de toda a região. E a gente percebe também, você comentando a respeito de fomentar o turismo em Ourinhos, a gente percebe gente de Bauru, gente de Maringá, ou seja, vem gente fora para acompanhar um evento desse, né, Lucas? Com certeza, é um evento importante que a tendência é crescer. Nós temos um cartódromo muito bonito. Vamos melhorar ainda mais, vamos colocar iluminação em todo o cartódromo para que possamos fazer também etapas durante a noite, que isso vai trazer um outro público, porque o sol está quente. E eu só tenho que agradecer a todos a confiança e a população pode ter certeza que este ano nós teremos muitas novidades e um ano cheio de coisas boas para a nossa população. Essas novidades, como você disse, também nessa programação a gente tem inaugurações ainda para 2018 aí pela frente, ainda em Ourinhos também, obras do Poder Executivo, né, Lucas? Sim, sim. Estamos avançando em vários projetos e temos avançado na questão da saúde, da educação, da infraestrutura, questão do recap, a cidade tem já se transformado. Lançamos um programa também focando os 100 anos da cidade, programa Asfalto 100%, que nós vamos recapear mais de 500 quarteirões. Lançamos também no meio ambiente, Arborizando Ourinhos, são 100 árvores plantadas a cada 15 dias. Então, a gente tem criado bastante eventos e lógico que no dia 13 de dezembro, que é o dia dos 100 anos, a cidade vai ter uma boa programação para o dia da festa. Jornal Antena A. Tá aí o prefeito de Ourinhos, o Lucas Pocai, comentando então a respeito aí da Copa de Kart e também um pouquinho sobre Ourinhos. 12h35 no Jornal da Antena A. Segunda etapa da Copa 100 Anos Ourinhos de Kart acontece no próximo dia 6 de maio, a partir das 8h30 da manhã, lá na pista de kart, no Cartódromo de Ourinhos. 12h36 no Jornal da Antena A. Essas são as informações esportivas. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando todas as matérias que são destaque, que acontecem no Brasil e no mundo. Você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de segunda-feira e até mais.
Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janus Kenis. Jornal da Antena A. Notícias agrícolas. Excesso de oferta de açúcar leva usinas do Brasil a buscarem alternativas. As